Convidamos agora o nosso palestrante. Boa noite a todos. Espero que o estudo da nossa noite de hoje seja proveitoso para todos nós. Nós vamos abordar o tema, o Espiritismo como missão evangélica. E talvez encontramos no Espiritismo, de fato, aquela religião mais evangélica das que nós conhecemos. Porque o Espiritismo tem como base, tem na sua estrutura, a sua coluna dorsal, os Evangelhos do Cristo. Em especial o Novo Testamento, que foi, de fato, aquilo que Jesus nos trouxe como ensinamentos. Não abordamos o Antigo Testamento como a maioria das outras religiões. Nos detemos, especialmente, foi onde Kardec se deteve, na questão do amor, na questão das técnicas amorosas da vida que nos trouxe o Mestre Jesus, e aí então está a base dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. Considerando aqui que o mais importante quando nós falamos em religião é a nossa conduta. André Luiz diz: fazei da tua conduta a tua religião. Mas o Espiritismo, no seio das religiões mais diversas do século XIX, veio para além dos sentidos físicos. O Espiritismo veio para além dos sentidos físicos conhecidos, do olfato, da visão, do sabor, da audição, do tato. Ele veio para ser sentido nas profundezas do nosso coração, especialmente para reviver os Evangelhos do Cristo. O Espiritismo veio para aquecer a nossa alma, para dar entendimento e compreensão à vida. É bem natural que a maioria de nós aqui presentes tenhamos vindo de outras religiões. E, sem sombra de dúvida, esse alento, este conforto à vida, nós encontramos só no Espiritismo. Porque o Espiritismo nos dá razão, é uma religião racional, nos ensinando de onde viemos, para onde vamos, com racionalidade, com compreensão. Dentro da doutrina espírita, nenhum de nós somos obrigados a acreditar em tudo que lemos, em tudo que ouvimos os outros falar. Somos, pelo contrário, convidados a investigar, a estudar, a buscar conhecimento sobre aquilo que ouvimos aqui na Casa Espírita ou encontramos nas mais de 1000 obras que existem a respeito da doutrina espírita. Além do Pentateuco de Kardec, são diversas obras, milhares de obras que nos trazem cultura e informação a respeito da doutrina. Mas, através das revelações mediúnicas, através das revelações divinas, das manifestações dos Espíritos, nós viemos, ao longo dos séculos, recebendo informações da divindade. E essas informações, inicialmente, vêm com Moisés, quando ele nos traz as tábuas da lei,
e vem nos ensinar no meio do seio da comunidade daquela época, veio nos ensinar a existência de um Deus único. O próprio Império Romano e o Egito adoravam diversos deuses. Os nossos vizinhos aqui no México, na América do Sul, os indígenas, os astecas, os incas, adoravam diversos deuses. O deus da chuva, do trovão, do raio. Tanto que no Egito, até hoje, o boi Apis é considerado um animal sagrado. É proibido matar esses animais no Egito, embora seja o novo Egito hoje, como nós matamos aqui para consumo. Lá é proibido. Então Moisés foi o primeiro a nos trazer a ideia de um Deus único. Mesmo depois da sua vinda, muitos habitantes da região da Europa, naquela época, continuaram adorando diversos deuses. Posteriormente, o que nós chamamos a segunda revelação veio através de Jesus. Na sua segunda vinda, em que ele se aproxima e encarna no planeta Terra, ele vem nos ensinar que Deus é Pai, que Deus é puro amor e que é amor incondicional. Que, infelizmente, todos nós aqui presentes e a humanidade em geral ainda não sabe o que é isso. O amor incondicional. Talvez as mães estejam mais próximos de conhecer o que é isso aí. Mas o Espiritismo, quando surge, vem a ser aquilo que chamamos da terceira revelação, chamado o Consolador, porque ele veio para consolar as almas, veio para reviver aquilo que o Mestre trouxe para nós em seus evangelhos, e por isso a sua estrutura está em seus evangelhos, e para ensinar adequadamente à época de hoje coisas que naquela época não podiam ser ensinadas para aquele povo que não tinham ainda condição de compreender. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá em João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho dito. O Espírito de verdade está aqui, habitando conosco. Quando nós vemos nossos irmãos de outras religiões dizerem o Cristo voltará, na nossa compreensão ele já voltou. Ele está aqui conosco em espírito e verdade, manifestando-se através da doutrina espírita, o Espírito da verdade e sua falange de grandes mensageiros que constantemente, neste tempo da vida em que estamos, vem nos trazendo grandes e preciosas informações para a nossa melhora. Então, dessa forma, em 1857, o Espírito de verdade se apresenta ao mundo na forma da doutrina espírita e no seio das religiões dominantes, conforme prometido por Ele mesmo, prometido pelo Cristo. Imaginem a missão de Allan Kardec de estar lançando na Europa, no século XIX, todos esses ensinamentos que hoje nós ainda titubeamos e ainda não compreendemos, no ambiente dominante de outras religiões, evidentes espiritualistas, mas trazendo sobretudo e valorizando sobretudo a matéria. De repente, aparece uma ciência que traz para nós a realidade da espiritualidade.
mostrando para nós coisas que nós não enxergamos, coisas que nós não conseguimos palpar, nos ensinando que o mundo é uma sequência de vibrações das mais diversas frequências e que essas frequências vibracionais se interagem, se intercalam e que existe muita coisa que a gente não vê, mas existe. Se, por exemplo, sintonizarmos um rádio aqui ou uma televisão, numa frequência daquilo que aquela estação está transmitindo, a gente consegue ouvir, consegue enxergar. Mas encontramos no nosso meio ainda muitas pessoas que duvidam da existência da espiritualidade, da continuidade da vida, porque não enxergam, não apalpam, não conseguem tocar naquilo ali. Muito natural, porque nós vivemos num mundo muito grosseiro, de vibrações densas, lentas, e por isso nos oferece esta sensação de materialidade física bruta ainda. É muito natural. Mas quando a pessoa detém aquela capacidade vibracional de perceber essas vibrações e mesmo até de enxergar que esta vida continua e que existe muita gente viva e muito mais viva do que mesmo nós, numa outra dimensão, essas pessoas são chamadas de médiuns. São aparelhos eletrônicos, psíquicos, que conseguem ver toda essa manifestação. Então o Espiritismo veio nos trazer um mundo novo. O Consolador, como o Espírito da Verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento de sua origem, da necessidade da sua estada na terra e do seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Então, quando nós falamos em continuidade da vida, nós adquirimos esperança. Adquirimos esperança porque vamos compreender que aquelas pessoas que nós mais amamos, nós não a perdemos. Elas simplesmente mudaram de estado vibratório. Continuam lá, no outro lado da linha, nos amando. Então, Espiritismo, em primeiro lugar, procura lembrar o que Jesus nos ensinou. Em segundo lugar, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho, naquela época, não pôde explicar adequadamente, visto o estado intelectual e moral do povo daquela época. E em terceiro, nos consola, nos conforta os que sofrem, mostrando a causa e a finalidade das aflições e dos sofrimentos humanos. Então nós encontramos no Espiritismo uma explicação para aquilo que nós estamos passando hoje, que estamos sofrendo hoje. Já entendendo que a vida é eterna, por conseguinte, já vivemos centenas de vezes. E nessas centenas de vezes nós semeamos, plantamos. E com certeza aquilo que nós plantamos outrora e que plantamos hoje, respingará no nosso futuro. Quizá seja positivamente. É a lei da vida, é a lei da ação e da reação. É uma lei da natureza descoberta por Isaac Newton lá no século XIX também, e que explica de forma científica que o resultado de tudo que se faz aqui na Terra e em todos os mundos habitados gerará uma consequência. Então, quem planta o bem vai colher o bem. Se hoje nós estamos sofrendo convulsões sociais, psíquicas e morais, foi e é resultado daquilo que a gente plantou no passado. Se hoje a gente almeja ter um futuro, aspira a ter um futuro melhor, carece que sejamos melhores hoje. Então o Espiritismo nos conforta, nos permite ver a vida com responsabilidade, nos permite ver a vida com mais alegria e com mais naturalidade, e especialmente com racionalidade. E talvez aí na racionalidade esteja aquilo de mais importante que a gente aprende aqui. Porque
conseguimos compreender a vida dentro da razão, dentro de uma lógica, porque para nós não existe milagres, existe coisas naturais da vida, assim como a gente vê e vive hoje aqui na Terra, na espiritualidade. As coisas são racionais, são naturais, milagres não existem, porque milagre seria então quebrar a lei da natureza, a lei divina, e isto é impossível. Nem mesmo Deus é capaz de quebrar as suas regras, porque se pudesse quebrar, o mundo entraria em caos. Para Deus todos somos iguais, todos somos seus filhos e todos merecemos o mesmo cuidado. Então Kardec, quando codificou a doutrina espírita, nos disse assim: dentre 100 assertivas, rejeitem 99 e aceitem apenas aquela uma que a sua razão for capaz de compreender, dando racionalidade em seus ensinamentos, dizendo com isso que nós devemos verificar, pesquisar tudo aquilo que vem alguém aqui, como nós dissemos, tudo aquilo que encontremos em suas obras, devemos pesquisar mais profundamente. Então o Espiritismo tem muitas situações que nos consolam, como por exemplo, já falamos, na perda de entes queridos. Nós não perdemos entes queridos. O Espiritismo nos ensina que a vida continua, é eterna, e que essas pessoas apenas mudaram de roupagem. Lembrem, aqui é fácil da gente ver quando nós estamos no porto de Itajaí, por exemplo, e de lá parte aquele navio gigantesco que nós olhamos e é mais alto que um prédio, né? Aquele navio de lá parte, a gente continua no cais do porto, ele vai embora e daqui a pouco ele está lá no horizonte, vai diminuindo de tamanho, de repente é só um pontinho que some. Assim é a vida. É um barquinho que nós lançamos no rio e lá no final, no horizonte, ele sumiu para nós. Mas ele continua a sua viagem, continua o seu caminho, vai buscando os seus objetivos. Assim é a vida. As dores, as simpatias, as antipatias, o Espiritismo esclarece por que nós temos simpatias e antipatias. Porque nós já vivemos juntos no passado, com certeza absoluta. Especialmente as famílias, nós vivemos séculos reencarnando nas mesmas famílias. Por que, vocês dirão? Por que eu não vou para outro? Porque quando eu parto daqui, por falta de amor, por falta de esclarecimento, eu continuo deixando que certas picuinhas, como nós dissemos, certas asperezas, continuem gerando aqueles conflitos entre nós. Mas Deus é tão bom, a divindade é tão perfeita, que permite que a gente reencarne no mesmo ambiente para parar essas arestas, esquecendo do passado, para aceitar um filho que de repente foi o nosso algoz no passado, como aquele amor maravilhoso, aquela criatura que desce aqui e que nós recebemos com todo amor, recebemos num ambiente propício, adequado, e ficamos maravilhados. Os avós, os pais, choram, se emocionam quando recebem aqui na terra essas crianças e exalam o amor. Daí a vida continua e as famílias necessitam buscar reencontrar as suas formas de amor, porque se não for por amor, um dia será pela dor, porque a insistência da divindade, da espiritualidade, é para que a gente aprenda a se compreender. É a principal finalidade da vida, a gente aprender a amar, até que cheguemos a compreender e espargir o amor incondicional. A doutrina espírita também nos explica com isso por que encontramos parentes difíceis. Por que encontramos aqui na Terra aleijados, amputados, paralíticos, doentes mentais? Porque a vida não começa no útero materno. Ela já vem de infinitas outras experiências aqui na Terra, ela já vem de milhares de anos, de milhões de anos ou bilhões de anos, e hoje nos encontramos aqui para tentar
a aprendermos a amar. Acontece que no passado, e às vezes não tão longínquo, a gente praticou atitudes severas, drásticas demais, fúnebres às vezes. E isto fica na nossa consciência. E aquilo que fica na nossa consciência, com certeza nós pedimos para ressarcir aquele ato mal praticado. E às vezes pedimos para nascer aleijado, amputado, paralítico, doente mental, porque utilizamos demasiadamente, de forma negativa, essas forças. O Espiritismo acredita na evolução espiritual, na evolução do mundo, conforme Darwin veio nos ensinar aqui na Terra. Nos explica muito claro de onde nós viemos, basta refletir a situação que estamos hoje e para onde vamos. Também basta refletir o que nós somos hoje. O que nós fizemos hoje, certamente dá para a gente se orientar e saber para onde nós vamos. Sem sombra de dúvida, o Espiritismo acende a luz e a esperança nos nossos corações. O Espiritismo também esclarece sobre a formação dos mundos, sobre o nascimento e a morte, sobre a ressurreição e reencarnação, explicando que não há possibilidade de um corpo decomposto voltar a se reunir ele mesmo e na sua individualidade tornar vida aqui na Terra, mas que podemos voltar aqui muitas vezes o mesmo espírito em corpo diferente. Sobre a imortalidade da alma, que nós temos uma vida única, uma vida imortal, a vida do espírito, mas que ele pode vir aqui na Terra diversas vezes. Nos traz ensinamentos sobre a mediunidade, que é a comunicação entre diversas fases vibracionais, diversos estágios de vida que existem no mundo. Nos ensina também sobre a pluralidade dos mundos habitados, que este céu maravilhoso, quando nós olhamos essas estrelinhas luminosas, não estão lá só para abrilhantar a nossa vista. Toda a doutrina está baseada na ciência. Até hoje, até os nossos dias, desde o século XIX, não houve nenhum estudo científico que pudesse negar tudo aquilo que Kardec nos trouxe. Muito pelo contrário. O Espiritismo é uma filosofia, porque procura indagar sobre esses aspectos da vida, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Tudo isto faz parte de um estudo filosófico. E além disso, talvez encontremos aqui uma das suas maiores finalidades, que é a religião, porque nos une a Deus. É a religião que nos traz ensinamentos morais, nos ensinando que nós precisamos nos melhorar. O Espiritismo está constituído em 5 pilares: na existência de Deus, que é a base de todas as religiões, na imortalidade da alma, que nós já falamos, na pluralidade das existências nos diversos mundos habitados, na pluralidade de mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos. No centro espírita, nós encontramos o nosso templo sagrado. Não o templo sagrado materialmente falando, mas o templo sagrado do nosso coração. O templo sagrado das nossas emoções, da nossa alma. Aqui nós viemos estudar, viemos buscar o refazimento das nossas energias. O Centro Espírita oferece uma série de procedimentos que permite a gente nos sentir melhores, nos reequilibrar. Viemos captar energias e muito mesmo antes da gente estar aqui, com certeza os nossos amigos espirituais já estão aqui nos esperando para nos receber, preparando o ambiente, elevando o nível das vibrações que estão dentro deste ambiente, vem ajudar para que a gente consolide um nível alto de vibrações,
Funciona aqui como um pequeno laboratório, como um pronto-socorro, como um hospital, é capaz de realizar os mais diversos aspectos cirúrgicos. A gente não enxerga isso, mas com certeza estamos sendo atendidos, estamos sendo recepcionados. Tudo o que acontece aqui é preparado antes para a finalidade de cada um de nós, para aquilo que a gente precisa receber. Neste contexto todo que a Casa Espírita oferece, o que há de mais importante, o que mais é importante para cada um de nós são os ensinamentos, são os estudos, onde nós vamos beber nessa fonte de instruções para assegurar os nossos passos na vida terrestre. Os passos que nos permitam, instruções que nos permitam nos melhorar. A tão falada, que já foi falada no começo aqui, reforma íntima. Nós precisamos procurar a cada dia nos melhorar. Nos melhorando um pouquinho a cada dia, a cada passo. Eu ainda lembro, talvez numa primeira ou segunda reunião aqui do ano, que a Nelly estava conversando com o pessoal aqui, e isso me chamou muita atenção e eu sempre levo para as outras casas. Quando ela desejou para todos que a gente tivesse um feliz ano novo. Isso me chamou muita atenção, porque normalmente a cada ano a gente tem esse costume de desejar um feliz ano novo para as pessoas. Mas um feliz ano novo é algo diferente. Porque agora, quando chegou 2022, se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas que fizemos em 2021, nós teremos um ano novo velho. Mas nós queremos ter um ano novo. E para ser um 2022 novo, nós precisamos ter outras atitudes que nós não tomávamos lá em 2021. E assim será em 2023. É preciso que a gente se renove, que tome novas atitudes, que modifique nossas atitudes para o melhor. E isto é então que nós chamamos de reforma íntima. Nos renovar. E este é o princípio máximo, fundamental da doutrina espírita, que a gente se melhore. E temos táticas, temos formas de como fazer isso. Uma experiência com relação a esse contexto é a gente, a cada dia, a cada noite, quando a gente está lá no silêncio da madrugada, aqueles que costumam fazer as suas orações, conversar com Deus, conversar com a sua consciência nesses minutos, que a gente faça uma reflexão sobre o que a gente fez no dia e verifiquemos se fizemos alguma boa atitude. Quem sabe hoje a gente fez uma boa atitude, quem sabe amanhã conseguimos fazer 2, ou no outro dia 3, e assim sucessivamente, verificando onde eu preciso melhorar e especialmente aquilo que eu fiz de bom. Porque com certeza dessa forma a gente vai conseguindo reestruturar os nossos caminhos. Chico dizia que não é ouro e nem títulos que fazem o engrandecimento do homem, mas sim a renovação íntima dele na aquisição da vida superior. É, de fato, o que nos permite melhorarmos, é nos cuidando e nos reformando a pouco. Kardec disse que se o Espiritismo tivesse um lema, seria que fora da caridade não existe salvação. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que fora do amor não existe salvação. Levando com isto a ideia para nós que a caridade é amor, que é a chave da porta dos céus, a chave da felicidade, a caridade e o amor. Porque a vida nossa aqui na Terra, nós viemos para aprender a amar. E Divaldo Franco tem com muita propriedade repetido isso para aqueles que o seguem nas redes sociais, que esta é a finalidade da vida.
que a gente tente batalhar para aprender a amar, mas inicialmente se amando primeiro, aprendendo a se amar primeiro, porque aí eu vou aprender a amar uma pessoa que eu conheço todas as falhas, todos os defeitos, terei mais facilidade em compreender o próximo. Chico disse: não julgueis, e ele disse que foi uma das melhores coisas que ele aprendeu na vida, aprender a não julgar as pessoas, a aceitar todo mundo como as pessoas são, como os nossos amigos são, como os nossos familiares são. Dessa forma, sim, a gente estará aprendendo a amar, porque, sem sombra de dúvida, o dia que a gente partir daqui, nós responderemos uma única pergunta à nossa consciência: o quanto amastes? E a quantidade de amor que eu dediquei aos meus semelhantes aqui na Terra é que selará, sem dúvida, o nosso futuro espiritual. Que Deus nos ilumine a todos, para que, de fato, a gente aprenda a amar. E dessa forma, em amando sublimamente, eu possa fazer feliz o maior número de pessoas que passarem pela vida da gente. Boa noite a todos.